não vou fazer mistério. Sim, Homem-Aranha: O Novo Dia se consagra como o melhor filme já feito do Homem-Aranha e um dos melhores filmes de herói em muito tempo. Eu sou Ana Ávila, sou a criadora de conteúdo que ama filmes, séries e cultura pop, e hoje nós vamos entender por que o filme foi tão bom, além de tentar entender algumas teorias que ficaram no final. Vamos lá? Voltando um pouco para os primeiros filmes do Miranha, do Tom Holland, é muito bonito ver a jornada dele, como ele seguiu ignorando a enxurrada de hate que ele tomou desde que ele entrou no universo do MCU no filme do Capitão América, Guerra Civil. Diferente de muita gente que tem apego no Homem-Aranha do Tobey Maguire, eu nasci em 2004, então eu acompanhei todos os Homens-Aranha nos últimos 20 anos. E embora eu goste muito do Homem-Aranha do Andrew, acho ele sim injustiçado, eu acredito que o Homem-Aranha do Tom é o Homem-Aranha mais completo, tanto como Homem-Aranha quanto como Peter Parker. Esse Homem-Aranha existe em um universo que tem os Vingadores, a SHIELD, a tecnologia Stark. Ele faz parte de tudo isso. Não tem como descolar ele do universo em que ele faz parte, que é do universo cinematográfico Marvel. E eu acredito que a construção do Homem-Aranha nesse universo foi feita de uma forma muito orgânica. Ele era um adolescente com poderes, que o Tony Stark viu o potencial, adotou ele como um mentor e falou: garoto, você vai fazer parte dos Vingadores porque eu acredito em você. No universo Marvel, responsabilidade é muito importante, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas aqui é feito de uma forma diferente. Eles decidiram que ao longo dos filmes, eles contariam a história do Homem-Aranha de uma forma mais estendida e que a jornada do Homem-Aranha como um todo, né? Quando você faz a narrativa de um universo como um todo, seria essa jornada de amadurecimento. A cada filme ia acontecer alguma coisa que ele ia amadurecendo um pouquinho mais. Um pouco diferente dos outros, porque os outros só iam ter 3 filmes, no caso do Tobey teve 3 filmes, Andrew teve 2, né? Não era algo garantido, então eles precisavam contar a história do Homem-Aranha nos filmes que eles tinham ali, que eles podiam, né? Que eles tinham certeza que ia ter. Então, na metade do filme, tanto de Tobey quanto de Andrew, era um pouquinho da fase deles adolescente, e depois tinha um elipse e acompanhava eles como Homem-Aranha na fase adulta. Então a Marvel decidiu, primeiro, acompanhar uma linha mais extensa do Homem-Aranha como adolescente, em busca dessa jornada de maturidade, e segundo, ele existe no universo cinematográfico Marvel. Não faria sentido uma versão dele sem a ajuda dos Vingadores, sem tecnologia Stark, sem estar ali os Vingadores ajudando, no caso o Homem de Ferro. Eu acho a relação deles muito bonita. Tony Stark foi uma figura paterna muito importante para ele, e a perda do Tony Stark foi muito importante para ele também. Assim como gostar do Peter foi transformando o Tony numa pessoa menos egoísta, mas isso eu não vou entrar no mérito. Mas como os fãs do Homem-Aranha queriam ele como uma pessoa independente, e no universo cinematográfico Marvel não tinha como fazer isso, nenhum personagem do universo cinematográfico Marvel é independente, todos eles se ajudam, a Marvel bateu no peito e falou: é isso aí, gente. O Homem-Aranha tá nesse universo, ele tem que fazer parte com os outros integrantes, não tem para onde ir. E eu fico muito feliz que toda a jornada dele, feita nos últimos anos, resultou nesse filme aqui. Trouxe pra gente Homem-Aranha: A Brand New Day, né? Homem-Aranha: O Novo Dia. E, gente, foi um deleite. Eu saí de lá sorrindo, muito feliz. Porque eu não sou só o Peter Parker. Eu sou o Homem-Aranha. Mas vamos a todos os pontos. Eu queria começar falando da roupagem. A estética do filme eu achei belíssima. É belíssima. Ela é diferente dos outros, mas é um pouquinho mais madura, principalmente nas cenas de computação gráfica. Aquela câmera dinâmica pulando junto com o Homem-Aranha, fazendo a gente pular junto com ele dos prédios. Gente, que sensação incrível. Eu que tenho medo de altura, eu fiquei com frio na barriga, porque é muito massa. Parecia realmente que você estava num videogame, você estava olhando para uma tela, você estava indo junto com o personagem, pulando dos prédios. Foi uma coisa maravilhosa. E o mise-en-scène, né? Olha que coisa mais de cinéfilo, mais de cineasta. O mise-en-scène, que é tudo que tá na tela. A composição do filme era uma obra de arte. Tinha cenas que você podia pausar assim, dava uma capa do Pinterest. Sobre o roteiro. Gente, ver uma cadeia de eventos ser tão bem arquitetada
é maravilhoso. O filme não foi corrido, ele usou o tempo necessário para apresentar a gente para aquela nova dinâmica do personagem, como ele tá vivendo, como ele tá se virando. Nesta sexta, o Globo Repórter investiga os mistérios do reino animal. Assistir o Homem-Aranha é como reencontrar um amigo que você não via há muito tempo e ter uma longa conversa de como tá a vida dele agora. E os primeiros minutos do filme fizeram isso muito bem. E eles fizeram uma coisa que eu adoro, ó. Eles separaram muito bem a trama interna da trama externa. Porém, elas se interligam ao longo do filme. Eu vou explicar, calma. A trama externa, o conflito, é a jornada que a gente vê. Os eventos físicos, é aquilo que acontece ao redor do personagem. Já a trama interna é a jornada invisível, é a transformação psicológica, é o conflito que mexe dentro do personagem, que eu acho que é uma das coisas mais legais de acompanhar em um filme. Eu adoro essa parte. Eu adoro quando um filme consegue equilibrar essas duas partes muito bem, que não deixa cair a peteca da trama e traz carga dramática para o seu protagonista. Eu amo e eu amei que eles fizeram isso aqui. E tanto o Peter Parker quanto a Jean Grey, eles meio que estão passando pelas mesmas coisas, pela mesma jornada interna. Porém, eles reagem de formas diferentes, isso é muito interessante de ver. Eu acredito que Homem-Aranha, o Novo Dia, é um tapa na cara dos nerdolas. E não, isso não é um clickbait, isso é minha opinião genuína mesmo. O filme mostra como esse Homem-Aranha que está sozinho não tem ajuda de ninguém. Ele não tem ninguém, tá todo lascado. A existência do Peter Parker tá praticamente apagada, porque ele só vive pelo CNPJ e deixou o CPF pra lá. Ele não tem amigos, não tem vida social. Não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado. Então, ele está entrando em colapso. O filme está dizendo pra gente como isso não é saudável e como você não devia querer isso para o personagem. Ele viveu essa fase durante 4 anos. E sim, isso foi muito importante para o amadurecimento do personagem. Porém, ele entrou numa crise de identidade que ele não tá conseguindo mais sair. E aí o filme vem com a luva de pelica na cara dos fãs que falam: esse Homem-Aranha aqui que vocês queriam que fosse solitário, que se virasse sozinho, que não tivesse ninguém, fosse todo lascado, isso não é saudável. Não é o que você deveria querer para um personagem. Ele não precisa ser um lascado para ser um bom herói e ele não precisa fazer as coisas sozinho para mostrar que ele é forte. Ele vai ter sim a ajuda dos Vingadores, ele sabe mexer nas tecnologias Stark que ficaram para ele e ele vai ter sim a ajuda dos amigos quando ele precisar. Isso não diminui as habilidades e os poderes dele em nada. Fora que, se alguém tinha dúvida de que ele era forte, meu amigo, ele calou a boca de muita gente, viu? O Homem-Aranha do Tom Holland meteu o cacete em quem ele podia nesse filme e em quem ele não podia também. Pra mim, desde que ele lutou com o Duende Verde no terceiro filme, ele não deixou dúvida do quanto ele é brabo. Sobre a Jean Grey. A gente já sabia, né, que seria ela, mas foi uma loucura quando ela se revelou. Gente, eu amei a sala em que eu estava de cinema, porque o pessoal fez silêncio quando era necessário, mas quando acontecia alguma coisa, o pessoal batia a palma, então foi uma experiência coletiva bem massa, que eu tava, meu Deus! Quando a gente descobriu que a Sadie Sink era a Jean Grey, nossa, gente, que momento, que loucura. Eu acredito que esse filme bebe muito da fonte dos X-Men. Eu não sei se é porque incluiu um X-Men no filme, mas ele pega bem no cerne da ideia dos X-Men, em que uma mutante é uma anti-heroína, ela não é vilã, mas ela faz o necessário para conseguir o que ela quer, porque o verdadeiro vilão, na verdade, é uma grande corporação, que na primeira oportunidade usaria essas pessoas que têm poderes e habilidades especiais para benefício próprio. E esse filme fez uma ligação muito legal com os outros filmes do Homem-Aranha, mesmo que de uma forma sutil. O Peter ter percebido que aquele agente do governo mentiu para ele sobre o nome que ele perguntou, né? Ele perguntou sobre o nome Sarah, quando a Jean desmaia. O agente mentiu para ele e ele pegou o que faz tipo uma rima narrativa com quando ele foi enganado pelo Mysterio, mostrando pra gente que aquele é um Homem-Aranha diferente. Aquele Homem-Aranha que foi enganado pelo Mysterio não existe mais. Ele tá mais maduro, ele tá mais consciente. Ele pegou a malandragem do mundo. E aí o que é que pega?
ele tá assim deixando a ingenuidade e a inocência para trás. E a gente foi descobrindo isso junto com ele. Então esse filme trouxe uma vertente mais investigativa, mais policial, do Peter colocando a mão na massa, indo perguntar como é que faz esse inibidor, como é que eu construo, ele errando várias vezes, e aí ele consegue. Foi muito legal ver essa parte. A trama realmente é bem íntima. É como se você estivesse junto com ele, vendo ele errar, ele acertar. E você tá ali esperando, torcendo. Vai, tu consegue. E é isso que me encanta no Homem-Aranha, gente. É quando a Marvel pega o Homem-Aranha e faz uma trama intimista, em que parece que é um amigo que tá do nosso lado e a gente tá lá torcendo por ele. Outro ponto que mexe com o conflito interno do Peter é a MJ e o Ned. O jeito que a Jean Grey engana ele, que inclusive esperta, safada, tirando a caixinha do Homem-Aranha. Não vamos julgar ela. Não irei julgar a Jean Grey. A Jean Grey enganando o Peter com a MJ, ele protegendo a MJ e aí ela descobre a carta. Toda essa sequência, gente, é absoluto cinema. Absoluto cinema. Eu amei a cadeia de eventos desse filme. Ele vai surpreendendo você. Eu amei. Mas aí, a resposta da MJ, né? Que eu não te amo, eu nem te conheço. Ela meio que foi a última pá na ingenuidade da inocência do Peter. Por mais que ele tenha mudado muito, ele ainda carregava uma esperança. Aquela esperança de que tudo voltaria a ser como era antes, mas não vai. E a gente carregava essa expectativa junto com ele. A gente tava ali esperando junto com ele. E aí quando acontece isso, vem uma frustração muito grande. E a gente entende a frustração dele. Mas aí a gente precisa lidar com isso, porque ela não tem culpa. E tem coisas que a gente precisa aceitar e lidar com isso. Porém, eu achei muito precioso o jeito que ela deixou a porta aberta. Uma porta aberta para conhecer o Peter, para deixar ele conhecer novamente o Ned e dar a oportunidade deles serem amigos, de reconstruir essa relação que ela não lembra. Mas no fundo ela estava em si. Ela deu essa oportunidade para ele e para ela também de conhecer esse cara que ela não lembra, mas se ela gostou dele uma vez, ela pode gostar dele de novo, não é verdade? É verdade. E eu acredito que a beleza desse filme é como ele consegue equilibrar os momentos emocionais mais dramáticos, de carga dramática, com os momentos de alívio cômico. Tem muitos momentos que você ri genuinamente, tem momentos muito, muito bons de amizade, da amizade de Peter com o Justiceiro. Eu morri de rir em muitas partes. Ri de boas cenas dramáticas que é segurada com destreza, com primazia, olha, com primor pelo Tom Holland. Cenas de ação impecáveis, performances espetaculares. Eu tô só jogando flores aqui. Eu tô só jogando elogios, porque é só o que vocês vão tirar de mim. Todo mundo foi espetacular nesse filme. O Jacob Batalon, o nome dele é quase empregado, né? O Jacob Batalon, como Ned, ele foi muito importante. Eu não achei que eu ia simpatizar. Eu gosto mais dele nesse filme do que nos outros. Ele conseguiu trazer um personagem que fez a gente sentir falta dele como amigo junto com o Peter. Do tipo, ai, saudade do meu amigo, ele era tão legal, tão engraçado, saudades dele. Já a Zendaya, ela trouxe uma MJ. Sabe aquele crush, quando você tem um crush em alguém e essa pessoa não faz ideia que você gosta dela, e aí você só fica admirando de longe? A gente sabe quem ela é, mas a personagem dela cria uma distância, você não consegue se aproximar muito, ter uma intimidade. Quando ele vai lá no apartamento entregar flores, a gente sente que ela tá distante do Peter, e é muito estranho essa distância, porque a gente e o Peter, né, que somos um só, somos brothers do Peter, a gente é como se fosse o Peter na narrativa. A gente não conhece mais a MJ. E isso faz com que a gente simpatize muito com o Peter, tenha muita empatia por ele, que a gente cria essa expectativa de que ela saiba e a gente sente o baque junto com ele. E essa cena, meus amigos, diz muito sobre o caráter do Peter Parker. Menino perfeito.
E é por isso que muitas meninas são apaixonadas pelo personagem do Homem-Aranha. Primeiro porque é feito pelo Tom, e ele é um príncipe perfeito. E aí ele faz um personagem que é um príncipe perfeito também. Ele não tinha nenhuma obrigação de levar ela pra casa depois do toco que ele levou. Mas ele levou mesmo assim. Porque as atitudes do outro não mudam seu caráter, não mudam quem você é. Ela não falou o que ele queria, tudo bem. Mas ele não deixou de ser o cavalheiro, o cara legal que ele era. Porque ele se frustrou. E o Peter Parker é um homem. A Sadie Sink, ela entregou uma anti-heroína com primazia, gente. Ela tinha motivações muito fortes e provou que sua personagem é braba. Tipo, tu achou que ela mostrou habilidades agora? Tu vai ver depois. Eu quero muito ver ela voltando pro universo e ver como ela vai lidar agora que ela atingiu uma outra potência dos poderes dela. Eu estou muito ansiosa. E Tom, o Tom Holland. Gente, antes que vire moda, eu estava aqui quando tudo era mato. Eu já dizia e digo de novo. Ele é o melhor, cara. Ele é o melhor porque tanto o Peter Parker quanto o Homem-Aranha dele são muito bons. Ele consegue entregar os dois de uma forma muito boa. Ele atingiu a máxima potência de seus poderes nesse filme e calou a boca de muita gente. Ai, que sabor. Eu nem sou ele, eu tô sentindo o sabor aqui, o gostinho da vitória. Tom interpreta com muita verdade. Ele interpreta aquele cara que é muito gente boa, que é admirável. E eu acredito que Tom, ele ama seu personagem. E ele entende a carga do uniforme do Homem-Aranha, sabe? Ele sente o peso. Ele é apaixonado nesse personagem. E ele está fazendo, sim, um ótimo trabalho. Homem-Aranha é uma aventura muito divertida, emocionante, muito bem desenvolvida e com um maravilhoso arco de personagem. Com muito respeito pelo personagem, a Marvel conseguiu acertar em tudo. E trouxe mais um filme digno do Homem-Aranha. Porém, muito mais grandioso. E eu amei. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, para eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na tela, caso você queira me seguir em outras plataformas também e ter acesso a outros conteúdos também sobre cinema e cultura pop. Então é isso, eu sou muito grata pela sua audiência, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!